I saw it's West Side Story. What I saw it's just alright. Bom, nós vamos falar hoje sobre a avaliação de impactos ambientais, que na minha percepção é um tema bastante relevante, já para quem atua na área ambiental, ou para quem aí está na faculdade e cursou essa disciplina, almeja futuramente trabalhar com isso, ou esteja cursando a disciplina e só queira agregar mais conhecimento sobre o tema. Bom, para a gente entender o que é avaliação de impactos ambientais, nós precisamos saber o conceito de impacto ambiental. E existe um conceito legal de impacto ambiental, que está lá na Resolução CONAMA número 1 de 86. Esse conceito diz o seguinte, que impacto ambiental são as alterações das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causadas por qualquer tipo de forma de energia ou matéria, resultante das nossas atividades, as atividades do homem, que podem afetar diretamente ou indiretamente as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, a saúde, a segurança e o bem-estar da população, a biota, a qualidade dos recursos ambientais, enfim, esse é o conceito de impacto ambiental, alterações do meio físico, biológico e socioeconômico, devido às atividades humanas. Então, entendendo basicamente qual é o conceito de impacto ambiental, a gente pode se perguntar por que fazer a avaliação. Então, se eu sei que uma determinada atividade do homem pode provocar algum tipo de alteração no meio ambiente, a avaliação de impactos ambientais vem para poder mitigar, minimizar ou até mesmo cessar possíveis impactos do meu empreendimento. A avaliação de impactos ambientais está inserida dentro do contexto dos estudos ambientais. Existem aí três estudos que são os mais conhecidos, o estudo prévio de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, EIA-RIMA, o relatório ambiental simplificado, o RAS, e também tem o relatório de controle ambiental. Esses três estudos aí, dentro do corpo do texto do estudo, tem o tópico avaliação de impactos ambientais. O EIA-RIMA especificamente, ele está inserido no contexto até da própria Resolução CONAMA número 1, da Resolução CONAMA número 1, e lá estabelece quais são as atividades que são potencialmente poluidoras e precisam de um estudo prévio de impacto ambiental durante o seu processo de licenciamento. Outro ponto interessante para a gente abordar, antes de entrar na parte dos estudos, e especificamente na avaliação de impactos ambientais, esses estudos estão dentro do contexto do licenciamento ambiental. Nós sabemos que para que determinada atividade possa operar numa determinada região, ela precisa da licença ambiental. Então eu, empreendedor, quando quero construir uma indústria, eu vou até o órgão ambiental, vou lá pegar as documentações necessárias de acordo com o porte do meu empreendimento. Dentro dos documentos necessários vão estar lá memorial descritivo, planta de localização georreferenciada, os projetos arquitetônicos e dependendo do meu empreendimento, solicitando um estudo, seja ele um RAS, um EIA-RIMA ou um relatório de controle ambiental. Então, nós sabemos aí que dentro do processo de licenciamento, para retirar primeiramente a licença prévia, que é a primeira licença dentre as três licenças necessárias para que a sua atividade comece a operar, é a licença prévia, a licença de instalação de operação. Na primeira etapa, é necessário fazer esse estudo. Então, nesse contexto, se é necessário fazer esse estudo, por que fazê-lo? Como eu tinha dito, se eu sei que meu empreendimento pode gerar algum impacto ambiental, então nada melhor que prever isso e tentar mitigar, ou minimizar, ou cessar, ou potencializar caso esse impacto seja positivo. Os impactos podem ser negativos e positivos. Bom, voltando para o contexto dos estudos ambientais, então eu posso ter um EIA-RIMA, que é um estudo para atividades potencialmente poluidoras, um estudo bem mais complexo, que precisa passar aí por um processo de audiência pública. Eu tenho um RAS, um relatório ambiental simplificado, eu tenho o RCA. O RCA, assim, das vezes que eu já vi, ele foi mais aplicado, eu vejo sendo mais aplicado para loteamento, por exemplo. Isso, não sei como é isso em todo o Brasil, por exemplo, o RAS. Tem muitos RAS aqui no Nordeste voltados para
para parque eólico, né? E tem essa diferenciação porque quando é parque eólico é um relatório ambiental simplificado. Quando é um complexo eólico, que é uma coisa maior, aí entra um EIA-RIMA, né? Então, dentro do contexto desses estudos, eles têm lá a questão dos... Então, dentro do contexto desses estudos, nós temos lá o diagnóstico ambiental, que é uma etapa fundamental para subsidiar a sua avaliação. Esse diagnóstico aí, ele vai conter o diagnóstico do meio físico, do meio biológico e do meio socioeconômico, né? Como a gente viu o conceito de impactos ambientais. A partir desse momento que nós temos esses dados, a gente pode elaborar a nossa avaliação de impactos ambientais. Para fazer essa avaliação, a gente utiliza aí alguns métodos, né? Alguns métodos bem conhecidos no contexto de quem já está inserido nesse meio, e até da literatura, durante o curso, a gente vê esses métodos, né? Que a gente tem o ad hoc, o ad hoc, tem o método das matrizes de interação, as redes de interação, os métodos de simulação, sobreposição de cartas. São alguns métodos, são os métodos mais conhecidos dentro do contexto da literatura e mais aplicados, ao meu ver. Então, a avaliação de impactos ambientais ela vai ser realizada através do subsídio do diagnóstico ambiental da área, né? Você faz o reconhecimento da situação atual daquele empreendimento, e a sua avaliação de impactos vai ser especificamente voltada para a área diretamente afetada, né? Onde vai ser construído aquele determinado empreendimento, para a área de influência direta, né? Que a gente determina um raio aí para a área de influência direta e a área de influência indireta. Dentro do contexto também desses métodos, a gente tem alguns componentes, né? Por exemplo, como é que eu vou quantificar o meu impacto ambiental? Utilizando esses métodos, a gente pode quantificar através de magnitude, ao tipo, a duração, a reversibilidade. Isso é uma forma de classificar o seu impacto, se é positivo, se é negativo, né? Direcionando para os impactos positivos e negativos. Positivos, né, a gente vai poder potencializar, negativos a gente vai poder minimizar, mitigar ou tentar cessar, dependendo do tipo de possível impacto que aquele empreendimento possa gerar. Dentro desse contexto também, né, por exemplo, tirando aí um RAS aplicado para parque eólico. Dentro do diagnóstico, né, você vai fazer o diagnóstico do meio físico, e tem um item dentro do meio físico que seria aí o estudo a caracterização dos ruídos, né, que é solicitado especificamente para parques eólicos, né. A gente tem as hélices, né, e o vento vai batendo e vai gerando ruído. Tanto na área diretamente afetada como nas suas áreas de influência. Especificamente o ruído, eu creio que a etapa que menos atinja os envolvidos, né, dentro desse contexto de área direta, indiretamente do empreendimento, seja durante a fase de instalação. Aí durante a operação aí é mais complicado porque tem a população no entorno, né, principalmente na área rural, e aí você vai precisar fazer essa medição de ruídos. Nesse contexto específico, né, você vai ficar embasado através do estudo de dispersão antes da instalação dos aerogeradores, baseado no potencial de ruído que cada aerogerador vai emitir. Então você faz o estudo de dispersão e posteriormente, durante o processo do estudo especificamente, por exemplo o RAS, você vai fazer as medições de alguns pontos dentro da área diretamente afetada, da área de influência direta e indireta, onde até esse ruído pode estar lá na dispersão, onde até ele chega, né, para avaliar qual é o ruído naquele momento, que a gente fala que é o ruído de background, e posteriormente você vai propor dentro da sua avaliação de impactos ambientais, tem a questão dos programas ambientais, e você vai elaborar um programa de monitoramento de ruído. Existem vários outros contextos vários outros impactos que a gente pode poder comentar aqui, mas eu pretendo falar isso um pouquinho mais à frente no outro vídeo, que aí eu vou entrar no detalhe dos métodos de avaliação de impactos ambientais, né? Até porque a gente não utiliza um método sozinho, né? Só um método, a gente utiliza a mistura desses métodos. São vários métodos que a gente utiliza para poder fazer uma avaliação especificamente. Eu posso utilizar a matriz de interação com outro método,
e assim vice-versa. E outra coisa interessante é porque a avaliação de impactos ambientais ela também não está só inserida dentro do contexto do licenciamento ambiental, né? A gente tem aí a ISO 14001, né, que é o Sistema de Gestão Ambiental, e dentro da sua empresa, né, querendo aí a certificação, você tem aquela questão de fazer essa avaliação, né, fazer uma avaliação dos impactos do seu empreendimento, né, relacionando os aspectos e os impactos ambientais, para você poder identificá-los e tentar mitigar e minimizar e possivelmente conseguir a sua certificação aí no contexto da ISO 14001. Outra coisa também, a partir desse vídeo, eu vou fazer alguns exercícios para quem está voltado aí para estudando aí, futuramente pensando num concurso público. É um tema que, dependendo da área que você vai fazer o concurso, ele vai cair. Então eu vou colocar isso também. E no contexto da gente como consultor, trabalhando na área, eu vou fazer algumas avaliações com vocês e colocando alguns assuntos específicos, alguns temas que eu gosto bastante, como qualidade de água, emissões atmosféricas, ruídos também é uma coisa interessante. Enfim, eu pretendo fazer alguns vídeos aí voltados especificamente para avaliação de impactos ambientais.